Olá, boa tarde. Eu sou a Geórgia. Eu sou o Fernando. Nós vamos apresentar o trabalho sobre a caracterização da bacia hidrográfica pertencente à região de Botuverá. A bacia hidrográfica é uma área topográfica que é um sistema conectado de cursos d'água e que possui uma simples saída denominada exutório. A delimitação de bacia hidrográfica é um procedimento comum utilizado para análise de recursos hídricos e do meio ambiente. E a região da região da bacia hidrográfica que a gente caracterizou nesse estudo é na cidade de Botuverá, que é um município de Santa Catarina. Então, os objetivos gerais foi de delimitar e caracterizar essa bacia hidrográfica e estimar também alguns parâmetros, principalmente do seu rio principal, que é um rio de quinta ordem. Materiais e métodos. As cartas de referência da área de estudo e o modelo digital de elevação. Todos os dados utilizados para delimitar a bacia foram obtidos na mapoteca digital da IPAGRE, e os dados que nos interessavam eram das curvas de nível e do curso de água, e esses dados foram baixados numa escala de 1 para 50 mil. Aqui está a foto do mapa. Os programas e ferramentas, então, nós utilizamos o QGIS, que é um programa para georreferenciamento de dados, e também alguns plugins, que a gente vai falar melhor, mostrando diretamente no programa. Bom, eu vou continuar aqui o trabalho, eu vou abrir aqui o nosso projeto aqui no QGIS, para mostrar como é que a gente procedeu com a delimitação da nossa bacia. Então a gente começou, né, abrindo, né, fazendo o download dos arquivos no site da EPAGRE. Então todos os arquivos, né, a gente acabou fazendo o download e a gente acabou importando aqui para dentro do nosso QGIS. Importante, antes da gente começar, é a gente verificar se os complementos estão todos instalados, porque isso é muito importante para a gente dar continuidade na nossa projeção aqui. Então, o caminho seria esse daqui, gerenciar e instalar complementos. E aqui a gente verificou, né, os três principais plugins que a gente acabou utilizando, que é o GRASS, um dos principais. O outro é um que é muito difícil de falar o nome, mas é HI Horis 0, e o Terrain Profile, que ele vai dar o perfil do nosso rio, né, da declividade. Então, assim, eu vou mostrar mais ou menos como é que aqui eu já deletei, né, junto com o arquivo da EPAGRE, vem várias coisas juntos, assim, tipo as estradas, as linhas de energia, isso a gente não vai acabar utilizando no nosso projeto. Então, basicamente, eu deixei aqui as curvas de nível, então aqui estão todas as curvas de nível, e a nossa hidrografia está toda aqui selecionada. Então, eu já coloquei umas corzinhas, já coloquei toda uma... aumentei um pouco aí a espessura das linhas, né, para ficar um pouco mais visível. E assim, o próximo passo seria a gente achar o nosso rio de quinta ordem dentro dessa bacia, para a gente conseguir fazer a delimitação. Então, para isso, a gente acabou utilizando É aquele o... plugin, né? Isso, a gente acabou utilizando o plugin, que é o plugin da... esse H2 Horis O. Abrindo esse plugin e escolhendo o Stroller, a gente consegue fazer essa... A gente consegue colocar em números, né? Para a gente conseguir fazer essa leitura dos rios, das ordens dos rios. Basicamente, ele identifica e hierarquiza os rios, né, da bacia. Então, aqui tá os rios hierarquizados já, né? Então, eles ficam com... Eu até coloquei umas coisinhas aqui nos rios, tal. Aqui, apareceu. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então, tem inclusive os números, né? De cada rio, ó. Esse em vermelhinho é o nosso rio de quinta ordem. A gente acabou escolhendo, então a gente tomou cuidado para esse rio, a bacia que a gente for delimitar, ela tá toda presente dentro da carta, para ela não sair da carta topográfica, né? E a partir disso a gente vai escolher um exutório. O exutório a gente acabou escolhendo neste ponto. A partir do exutório, a gente vai fazer o traçado das nossas duas técnicas de traçado de bacia, que é um traçado manual, que a gente vai fazendo aqui ponto por ponto, e um traçado automático que o próprio aplicativo ele faz para a gente, né? Então, aqui está a nossa bacia pelo método CDN, que é o método manual, né? Então a gente tomou muito cuidado para não atravessar nenhum rio em sua dimensão,
respeitando também o traçado das cotas, né, de relevo, com todas ali, né, todas as especificidades, né, que o professor ensinou em aula para a gente fazer esse traçado. Então ficou mais ou menos com esse jeitão. Eu vou tirar aqui a minha curva de nível para ficar um pouquinho mais fácil de ver, na verdade. Fica bem ruim de ver aqui. Deixando só a hidrografia. Aqui, ó. Aqui ficou o nosso jeitão da nossa bacia. Então a gente tem a nossa bacia traçada de uma forma manual. Aqui está o nosso exutório. O nosso rio de quinta ordem está separadinho aqui, ó. A gente vai conseguir ver, ó. Essa aqui é toda a extensão do nosso rio de quinta ordem. Aí, feito o nosso trabalho manual, a próxima parte do projeto é a gente fazer o teste automático, para a gente ver se coincide com o projeto que a gente acabou fazendo no manual aqui. Então, a gente vai seguir alguns caminhos aqui, eu vou citar de uma maneira bem pontual, e a Jorge vai falar mais ou menos para que servem os caminhos, mas, enfim. A gente vai usar a extensão do GRAS. E, basicamente, a gente vai usar 3 extensões, que é, basicamente, o rfill.dir. Que este serve para arrumar as imperfeições. Depois a gente vai usar o rwatershed. Que é para definir a rede de drenagem. E depois a gente vai usar o rwateroutlet. Que esse é para delimitar a bacia, por fim. Todas essas extensões, elas estão dentro aqui, né, da caixa de ferramentas. A gente consegue acessando através do GRAS, raster, aqui estão as extensões. Fazendo essas aplicações, a gente vai conseguir fazer o nosso traçado da bacia. Ficou mais ou menos com essa carinha aqui. Então, assim, a gente consegue ver que ficou muito próximo, né? Só teve aqui um pequeno desnível aqui do desenho, mas ficou muito próximo mesmo. Quer dizer que a nossa bacia foi traçada de uma maneira correta, né? E através também dessas extensões, a gente acabou gerando um raster, que é esse raster aqui da nossa cota. Então, ó, aqui dá toda a noção de relevo, né? Eu já coloquei aqui já um gradiente, né? Acabei gerando um gradiente, até pelas figuras. A gente vai acabar abrindo aqui no nosso... Deixa eu achar aqui, ó. Então aqui está o nosso trabalho, né? Como a gente fez a delimitação das bacias, a escolha do rio principal, utilizando o método de Strahler, e todo o traçado aqui. E aqui é interessante que aqui, ó, a gente gerou as duas figuras, né? Tanto em método manual e quanto em método automático. E aqui tem também as cotas, né, de elevação do terreno. Bom, dando continuidade aqui na explicação do nosso trabalho do QGIS, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês pelo aplicativo como é que faz o cálculo da área, do perímetro e do comprimento do nosso rio principal de quinta ordem. Então, basicamente, os caminhos são esses, né? Então, a gente tem aqui as nossas duas bacias, né? Nossa bacia feita de maneira manual, a nossa bacia feita de maneira automática pelo aplicativo. Para a gente calcular a área e o perímetro dessa bacia, a gente vai fazer o seguinte caminho. A gente vai abrir, né, clicar com o botão direito nela, a gente vai abrir nossa tabela de atributos, e lá dentro, ó, aqui já está calculado já, mas eu vou mostrar para vocês o caminho. A gente vai editar, botar para editar e abrir a nossa calculadora de campo. Aqui a gente vai escolher os dois principais extensões para a gente fazer esse cálculo. A gente vai dentro de geometria e a gente vai escolher a parte de área, com um cifrãozinho de dinheiro antes, e a gente vai escolher também a parte de perímetro, e sempre nomeando aqui em cima como campo de saída e colocando como decimal, não como número inteiro. Dando um OK, basicamente os valores vão aparecer aqui na nossa tabela de atributos. A gente fez essa movimentação tanto para a bacia manual, CDN, quanto para a bacia automática, MDE. Assim a gente conseguiu calcular as duas, a área e o perímetro das duas bacias que a gente traçou. Depois é importante a gente continuar para a gente fazer os cálculos, a gente saber o comprimento do nosso rio principal de quinta ordem. Para a gente conseguir fazer esse cálculo, é o mesmo caminho que a gente fez para a nossa delimitação de bacia. A gente vai também clicar com o botão direito, a gente vai abrir a tabela de atributos, aqui já está calculado o comprimento já, mas é o mesmo caminho. A gente vai editar, vai abrir a nossa calculadora de campo, só que em vez de a gente procurar área ou perímetro, a gente vai escolher a opção LET, que é o comprimento em inglês, e ela tem que ser precedido com símbolo de cifrãozinho. Mesma coisa, a gente coloca o nome como campo de saída, seleciona a nossa saída como número decimal e simplesmente dá um OK aqui. Vai aparecer o nosso comprimento também. Lembrando que esses valores eles são dados em metros, então tem que fazer conversão para quilômetros.
Aí a Georgia vai continuar dando uma explicação a respeito das fórmulas, né, que a gente acabou utilizando para fazer os cálculos sobre aqui o arquivo. Ó, aqui a gente consegue ver, né, que tem aqui todos os cálculos que a gente fez. Tem a nossa figurinha aqui, né, com o nosso rio de quinta ordem especificado. Enfim. Então, para a largura média da bacia, o fator de forma e o índice de compacidade, a largura média da bacia ela é a razão entre a área e o seu comprimento. Então, para o método vetorial e o matricial, respectivamente, apresentou um valor de 8,46 quilômetros e 8,87 quilômetros, os valores bem próximos. O coeficiente de compacidade, ele relaciona a forma da bacia com o círculo. Então, ele é a relação entre o perímetro da bacia e uma circunferência de um círculo que relaciona a área da bacia. E aí ele é dado por essa fórmula aqui, 0,28 dividido pelo o perímetro dividido pela raiz quadrada da área. Para os resultados obtidos através da expressão, para o método vetorial e matricial, a gente teve os resultados, respectivamente, de 1,47 e 1,61. Esses valores são adimensionais. O fator de forma, ele relaciona a bacia com um retângulo, e ele é calculado pela relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia. E ele é dado por essa fórmula, a área da bacia dividido pelo quadrado do comprimento. E para os resultados obtidos, também por essa expressão, para o resultado vetorial e matricial, respectivamente, foram os valores de 1,52 e 1,56. Bom, retomando aqui, vou falar um pouco sobre esse tópico, né, como é que a gente chegou nos resultados na parte de densidade de rios e densidade de drenagem. Então, dentro do nosso QGIS, a gente já fez lá no começo, a gente conseguiu fazer pela técnica de Stroller toda a decodificação dos números, né, da nossa bacia hidrográfica. Então, assim, a gente não conseguiu achar um jeito que seja um jeito mais automatizado de fazer esse cálculo do número de rios de cada ordem dentro da nossa bacia. Então, a gente foi meio que no ponto a ponto, assim, a gente acabou selecionando a nossa bacia e foi fazendo o cálculo manual. E, inclusive, a gente consegue chegar, se vocês forem ali no trabalho, tem lá a especificação de número de cada ordem de cada rio. Para a gente fazer o cálculo do comprimento de todas as linhas, de todos os rios que estão presentes dentro da nossa bacia, tanto manual quanto automática, a gente fez o seguinte caminho, né? A gente foi aqui na ferramentas, né? Então a gente foi em ferramentas do ferramenta análise vetorial dentro da nossa caixa de ferramentas. Depois a gente foi em soma dos comprimentos de linha, que está aqui, ó. A gente fez isso para as nossas duas bacias. Com isso a gente conseguiu fazer a soma de todos os rios que estão pertencentes em cada bacia que a gente traçou. Então agora a gente já tem o nosso número de rios de cada ordem nas bacias e o comprimento total de todos os rios. Aí a gente consegue calcular nossas densidades. Então, para a densidade do curso d'água, né, ela é uma relação que é do número total de cursos d'água sobre a área total da bacia hidrográfica. Aí tá a tabela com o número de rios, né, tanto para a forma vetorial e matricial. Assim, só fazendo um adendo, a gente consegue ver que na nossa parte matricial, que é a parte automática da nossa geração, a gente tem um rio a menos. Isso vai se dar justamente nessa partezinha aqui, ó. A gente pode ver que a nossa bacia, quando a gente jogou no modelo MDE, ela tem uma pequena reentrância Desvio aqui, ali, né, né? um desviozinho. Esse desvio ele cortou uma perninha de um rio. Então a gente acabou calculando um a menos. É essa pequena diferença, né, que dá entre os dois Uhum. modelos. E para a densidade de drenagem, ela é um índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem. Então, ela é dada pela equação entre a razão entre o comprimento de todos os canais e a área de drenagem. Aí, para o valor, a gente obteve o valor de 150 quilômetros para o método vetorial e de 150 quilômetros,59 para o método matricial. Também houve uma diferença bem pequena, né, de
aproximadamente 400 metros, só que é aquele rio que a gente citou ali anteriormente. Vamos falar sobre a curva episométrica. A curva episométrica é representada por um gráfico com a relação entre a área ocupada pela referida altitude da bacia hidrográfica. Para delimitá-la no software, é necessário recortar os dois arquivos, tanto manual e automático, para gerar um arquivo que contenha somente os dados da curva de nível, né, da área estudada. Para isso, a gente prossegue na caixa de ferramentas, no GRASS, no vetor e V2REST, para rasterizar o recorte da bacia manual e coloca como cota, como parâmetro. Para transformar o raster gerado em um modelo do terreno, a gente utiliza novamente a caixa de ferramentas, o plugin do GRASS, Raster e RSurf Contour. E assim é necessário gerar um recorte de MDT só com a área da bacia delimitada, né, contendo só aquelas informações, nos dois arquivos. E assim é possível obter a declividade das curvas e através da utilização da ferramenta raster, análise e declividade. Esse processo é importante selecionar a opção que mostra os parâmetros de porcentagem, e porque é assim que se utiliza, né, nos processos de engenharia. E, por final, para realizar a curva episométrica, o caminho do software é no raster de análise de terreno e clica na opção de curvas episométricas. E lembrando que é novamente em porcentagem. Aqui está um pouco dos gráficos que a gente gerou, né? Então a gente tem elevação por área acumulada em porcentagem, então método da CDN e o método da MDE. E aqui está um gráfico que a gente gerou da declividade do nosso terreno já recortado, a nossa bacia recortada, né? Então aqui tem os dois gráficos. Só mostrar para como é que os resultados aqui dentro, né? Então, lembrando que antes da gente começar esse processo, a gente tinha uma bacia, né? Que ela basicamente o terreno ele envolvia toda a nossa carta. Então isso a gente não consegue trabalhar. A gente precisava fazer uma máscara para a gente de um recorte para a gente conseguir fazer a nossa curva, né? Então esses aqui foram os resultados, né? Primeiro a gente fez aqui para os dois modelos, manual e automático. Então a gente tem aqui as nossas curvas de nível, né? Recortadas já pelo processo. Depois a gente rasterizou, a gente fez um raster, né? De elevação delas. Depois a gente acabou trabalhando com isso aqui, ela já é recortada, né? Feito uma máscara com um gradientinho que a gente escolheu, né? Para fazer toda essa noção de declividade de terreno. E aqui, mais para cima, tem o nosso mapa de declividade também gerado, das curvas de nível. Então aqui está o nosso modelinho que a gente gerou, da declividade, que a gente acabou exportando lá pro arquivo, né? E os caminhos todos estão aqui dentro da caixa de ferramentas, então é bem fácil da gente acessar. Próximo passo do trabalho, a gente tem que calcular nossas altitudes médias e medianas e traçar um perfil do rio para a gente conseguir ter uma leve medida de como é a declividade desse terreno, de como o rio se comporta ao longo das cotas, né? Então vou mostrar rapidinho aqui pelo QGIS como é que a gente fez esses passos do perfil do rio, né, para a gente conseguir calcular as altitudes. E ela é interessante que a gente vai usar uma extensão que a gente não usou até então, que é o Terrain Profile. Logo que a gente instala essa extensão, ela fica nesse ícone aqui em cima. Ó. A gente clicando nesse ícone, eu vou fazer aqui para a parte manual, que é basicamente automática, é a manual replicada mais uma vez. Vai gerar basicamente a mesma resposta. Então a gente seleciona o nosso raster que a gente fez, manual. Então aqui a gente já deixou no gradiente já, para a gente fazer essa noção de profundidade espacial do nosso terreno. A gente vem aqui em Add Layer. Ó, já foi importada a nossa curva, em formato raster. Depois a gente vem aqui em Select Layer e seleciona o nosso rio principal de quinta ordem. A hora que a gente selecionar, ó, aqui já deu. Ó, a gente consegue fazer todo o traçado de declividade do rio, desde o ponta montante do nosso rio de quinta ordem, que é quando ele se inicia, né? Na junção dos outros rios de numeração pelo Strawler, pela ordem de Strawler, até a jusante, que é o ponto onde está o nosso exutório. Aqui, ó, a gente consegue, pela parte de table, tem todos os valores. Então, o que a gente fez? A gente basicamente copiou esses valores e mandou para o Excel. Assim, a gente conseguiu gerar um gráfico de declividade do nosso rio.
Assim a gente consegue calcular os perfis, consegue calcular a altitude de montante, a altitude de jusante, a gente consegue calcular as altitudes medianas desse rio, e assim a gente consegue fazer todos os cálculos que envolvem essa parte do projeto. Lembrando que a parte manual foi feita desse modo, e a parte automática é simplesmente o mesmo procedimento, feito de maneira muito parecida, assim, paralelamente parecido. Voltando à apresentação, outro parâmetro que a gente vai falar é sobre a declividade. A declividade total de um curso d'água, ela é obtida pela diferença entre os dois pontos, o ponto de cota maior e o ponto de cota menor, dividido pelo seu comprimento. Para o método do CDN, a gente obteve um valor um pouquinho maior para o comprimento total de rio para a cota maior, para a cota menor, devido ao perfil que a gente utilizou anteriormente. Então, aqui embaixo tem a tabela, que mostra os valores obtidos para o método vetorial de 23 metros por quilômetros e para a declividade média de 19,57 metros por quilômetro. E no modo matricial, 24,48 metros por quilômetro e a declividade média de 22,69 metros por quilômetro. Depois a gente continua no nosso projeto, a gente precisa calcular o nosso tempo de concentração, pelos métodos de Kirsch, Picking e Ventenschow. Então, basicamente, a gente fez a aplicação dessas três fórmulas, com os valores que a gente já obteve nos nossos parâmetros anteriores. Então, a gente só fez uma aplicação de fórmula e acabamos chegando no nosso tempo de concentração em minutos, para o método vetorial e para o método matricial, que seria o método manual e o método automático. Então, aqui estão esses valores aqui que a gente acabou chegando, se utilizando, né, dessas três fórmulas. A gente consegue analisar que o método de Kirsch e o método de Picking, eles são bem parecidos os valores. Só que o método de Venteschow, ele acabou tendo uma discrepância bem grande. Então, ele teve um índice que talvez aqui tenha um erro muito grande de medição. Então, pelo menos para o nosso exercício, talvez eu acho que não seja um método viável para aplicação. Evidentemente pela discrepância que a gente obteve nos dados, né, nos valores obtidos. Então, dando continuidade para as leis de Horton, que foram calculadas no trabalho, foram seguidos também os dados do método vetorial e do matricial, e elas se encontram nas tabelas a seguir. Na tabela 5, se encontram os resultados obtidos dos parâmetros que a gente calculou diante do todo o desenvolvimento do trabalho, e também no método vetorial e no método matricial. Desse modo, a gente pode concluir que a bacia hidrográfica ela é utilizada como uma unidade de gerenciamento dos recursos hídricos, e por isso, esse motivo, o reconhecimento da sua área pode facilitar a mensuração de impactos e também melhorar a gestão ambiental, porque as suas dinâmicas interferem no dia a dia da sociedade e também nos ecossistemas como um todo. A gente finaliza aqui, então, a apresentação do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer o auxílio. Gostaria também de agradecer o auxílio da Lombra, do professor Pedro, pelo auxílio no nosso trabalho. Foi engrandecedor, foi muito interessante aprender um pouco sobre o QGIS, um aplicativo que confesso que eu não tinha conhecimento até então. Foi bem desafiador também, né? Isso. E um pouco também da lógica da hidrologia, aprender um pouco sobre essa disciplina que é tão empolgante para o nosso curso. Muito obrigado. Assim também como as características, né, que são importantes para a gente saber como que funciona toda a bacia hidrográfica. Mas é isso, então. Muito obrigada.